Salve, salve! Sejam bem-vindos ao nosso Plano C. Hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas experiências de trabalho canadense. Antes disso, eu vou dar um background de onde eu trabalhava no Brasil e daí eu vou falar para vocês o trabalho que eu conquistei aqui no Canadá. Vou falar quanto eu ganho, como funciona a minha disponibilidade de horários e também o como eu consegui esse trabalho, que eu acho que é a parte mais interessante para vocês. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, curta o vídeo e vamos lá. Bom, antes de mais nada, vou falar um pouquinho de onde eu trabalhava lá no Brasil. Eu sou formado em engenharia mecânica, mas eu sempre segui para a área administrativa e nos últimos anos eu estava mais focado na área de qualidade, então eu tenho aí 6 anos trabalhando dentro da indústria, na área da qualidade, e eu consegui um trabalho em uma montadora lá da nossa cidade, na Hyundai, e eu trabalhava lá nos últimos 4 anos, já respondia direto para o meu gerente, que era coreano. Tinha um trabalho muito bom, assim, eu gostava bastante, um ambiente muito legal e que me dava bastante oportunidades para crescer, mas obviamente que daí o Plano Canadá veio e o nosso foco foi outro, e eu acabei vindo para cá, para o Canadá. Quando eu cheguei aqui, eu tentei usar um pouco do meu background, então a Hyundai ela não está aqui, tem outras montadoras, mas elas ficam um pouquinho longe do GTA, então elas não ficam aqui dentro da região de Toronto. Mas mesmo assim, eu tentei ir atrás delas e eu entrei em contato também com empresas de logísticas que fazem distribuição de carros, inclusive a empresa que é parceira da Hyundai, que era a empresa que eu trabalhava lá no Brasil, ela está aqui, ela está na região de Mississauga. E também uma outra empresa que era parceira nossa, que fazia inspeção e auditoria. Ela também está aqui em Toronto, então foi uma oportunidade assim que eu tive de fazer um network já desde o Brasil, né? A network é a parte mais importante. E eu entrei em contato com essas empresas e eu fiz as minhas primeiras entrevistas. É importante ressaltar, né, que tem muita gente que sai do Brasil pensando que só vai atrás de emprego entry level, vai trabalhar em restaurante, vai trabalhar com limpeza, faxina. Não é bem assim. Obviamente que esses empregos eles são uma porta assim muito boa para a gente entrar no mercado de trabalho, mas eu acho que também a gente não pode perder o foco da nossa carreira, né? Então, é, eu tenho 10 anos de experiência dentro da indústria, então obviamente que quando você chega em algum lugar, você faz uma entrevista, você entrega o seu currículo, isso chama assim a atenção. Falavam bastante que a experiência de trabalho do Brasil não vale aqui para o Canadá, mas eu acho que isso não é verdade, porque em todas as entrevistas as pessoas levavam muito em consideração a minha experiência e foi muito bom. Então nas primeiras 3 semanas eu fiz algumas entrevistas focadas na minha área, mas o meu problema foi a minha disponibilidade de horário. Você vai ver que a Tamires, ela até, no outro vídeo que ela fez, inclusive se vocês quiserem, vocês podem lá dar uma olhada, ela fala sobre as experiências de trabalho dela. Ela já nas primeiras semanas conseguiu um trabalho na área dela, e no meu caso foi quase isso. O meu empecilho foi o college. O college ele tirava a minha disponibilidade de horários. Então as empresas elas falavam que para trabalhar nessas vagas específicas você precisaria ser full time, trabalhando 40 horas por semana e precisaria ter uma disponibilidade maior. Então isso foi um empecilho para eu não conseguir um trabalho focado direto na minha área e continuando assim a minha carreira na área da qualidade. Então, logo depois que eu tentei, né, continuar a minha carreira, eu obviamente que também não simplesmente desconsiderei os empregos entry level. Então ali na segunda semana eu comecei a distribuir currículos para qualquer tipo de vaga que eu pudesse me dar a oportunidade de trabalhar, né? Não vejo isso como algo ruim para mim, para minha carreira, porque é algo que só acrescenta. É um emprego fora do Brasil e trabalhando com inglês assim dia a dia, acho que para todo mundo isso é enriquecedor. Para um brasileiro vindo para cá, ter um emprego fora do seu país já mostra que você saiu da sua zona de conforto. Então não importa qual seja o emprego, eu acredito que simplesmente por estar trabalhando fora já é algo muito bom para sua carreira. Então eu segui nessa linha de raciocínio e fui procurando empregos na construção, empregos com limpeza, em restaurante e comecei a distribuir vários currículos. Muitos deles me responderam. Uma das plataformas que eu usei para enviar currículos foi o LinkedIn, que daí no LinkedIn eu não tive muitas respostas. E a outra foi o Indeed.
O Indeed, algumas pessoas sim me ligaram, acho que dos 100 currículos que eu distribuí, eu recebi umas 7 ligações. Algumas delas pedindo mais informações, perguntando sobre a disponibilidade. E aí, mesmo sendo entry-level, em alguns trabalhos, a questão da disponibilidade acabou não me ajudando muito. Em outros, eles pediam que eu tivesse a GFull, que é a carteira de habilitação daqui. E mesmo eu falando que eu tinha a carteira do Brasil e era com a parte internacional, a permissão internacional para dirigir, alguns empregos que precisavam de carro não aceitavam. Então eu acabei conseguindo um emprego usando essa mesma desculpa, assim, tentei convencer eles de que eu tinha a carteira do Brasil e eles acabaram se convencendo e eu acabei entrando trabalhar em uma empresa de detalhamento de carros. Então é interessante porque, como eu trabalhava numa montadora do Brasil, obviamente isso chamou a atenção deles. E na hora que fui fazer a entrevista eu falei bastante de como eu lidava com os carros e todas as questões envolvendo qualidade. E eu comecei a trabalhar nessa empresa de detalhamento de carro, que se chama Alpha Shine. E ela fazia um trabalho de limpeza para carros que saíram das concessionárias. E os carros que a gente trabalhava eram as montadoras, né, que a gente trabalhava, era a Porsche e a Genesis. Então, basicamente, esse meu dia a dia, eu ficava fazendo a limpeza detalhada desses carros. Assim, não é um lava rápido, não vejo nada ruim em se trabalhar num lava rápido, mas é algo um pouco mais, assim, era algo um plus para mim. E foi muito legal poder ter a oportunidade de lidar com esse tipo de carros, né? Eu trabalhava lá na Hyundai, eu trabalhava bastante com o HB20, com o Creta, e daí vim para cá e começar a trabalhar com esses carros de luxo. Eu achei bem interessante, chegava a dirigir eles também, mas a gente só dirigia ali dentro do estacionamento. E para vocês terem uma noção, assim, a limpeza detalhada demorava de 3 a 4 horas e eram carros que estavam limpos, né? Então eu vinha com uma lanterna assim para ver, não podia ter nenhuma marca de digital, nada, assim. Foi bem interessante e eu fiquei nessa empresa só 2 semanas. Acabei não ficando mais tempo porque a partir do momento que eu consegui esse emprego entry level, a gente sempre tinha essa na nossa cabeça que a gente conseguia mais com a experiência que a gente tinha do Brasil. Então eu continuei mandando currículos para já não mandando mais no emprego entry level, porque é desgastante, assim, eu mandei uns 200 currículos no meu primeiro mês aqui, se não mandei mais, então é muito desgastante ficar mandando currículo, não recebendo respostas, é bem frustrante. Então eu comecei a focar só em empregos mais acima. E depois de 2 semanas procurando, eu recebi a resposta do Chick-fil-A, que é o restaurante que eu trabalho hoje. Eu estou trabalhando como coordenador lá e é muito legal, assim, o ambiente é muito bom. É um restaurante, obviamente, então eu tenho um trabalho muito flexível. Essa flexibilidade, assim, foi muito boa para mim no college, porque eu estava procurando emprego no primeiro termo, mudando para o segundo termo, para o segundo semestre. A minha grade de horários mudou totalmente. Então, imagine se eu tivesse num emprego que não tivesse essa disponibilidade. Talvez isso teria me trazido problemas, né, de ter mudado. E é isso, essa é a realidade do estudante. A gente tem que fazer com que o emprego se encaixe na nossa rotina. E tem empregos que não vão aceitar isso, né? Tem empregos que eles vão querer que você se encaixe na rotina deles, né, na disponibilidade deles. E quando a gente está estudando, não é isso que acontece. A escola, ela é sim o foco. Conheço muitas pessoas que deram mais foco para o trabalho e acabavam até faltando das aulas, né? Eles fizeram uns acordos, conversaram com os professores, conversaram com os empregos, então tinha muitos dias que eles faltavam do college, tem outros dias que eles faltavam do trabalho. Então, mas eu acho que isso não é o ideal. Se a gente tentar conseguir um trabalho que consiga conciliar os dois, muito mais importante, né? Porque o college em si vai estar fazendo você crescer na carreira, então muitas vezes dar foco também para o college é algo interessante. Voltando no como eu consegui esses empregos, como eu falei, na Alpha Shine, para trabalhar como detalhamento de carros, eu consegui pelo Indeed e eles fizeram a ligação, a entrevista foi por ligação, e daí eu fui lá e trabalhei um dia recebendo sim, mas era um dia meio que um teste, e daí se eu passasse naquele dia eu estava contratado.
Não teve uma entrevista assim, cara a cara. Teve até um bate-papo ali enquanto a gente estava trabalhando durante o dia, mas foi algo, eu vi, muito informal. Nas empresas que eu fiz o network, né, eu não entrei por nenhum software, nenhum sistema, né, nenhum site. Eu já conheci o contato das empresas e daí eu entrei direto em contato com a RH, conversei com as pessoas e daí eu marquei as entrevistas. E no emprego que eu tenho hoje do Chick-fil-A, eu consegui por um grupo de brasileiros do WhatsApp. Então é muito interessante você usar esse tipo de ferramentas, né? Grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. E eu consegui pelo WhatsApp, tinha um grupo lá que eles mandavam várias vagas quando eles viam que as vagas apareciam aqui na região. E daí eu acabei mandando na vaga que eu tô hoje e eu consegui. Então foi muito legal. A entrevista foi um pouco diferente, eu fiz uma entrevista por telefone também e eu fiz uma entrevista por Zoom. Uma delas foi com o dono do restaurante, a outra delas foi com a dona, eles são um casal. E foi muito legal, assim, o ambiente é muito bom, eles são super atenciosos. E durante a entrevista eu fiz uma pergunta que eu achei interessante, eu vi várias dicas de pessoas falando isso, que assim, eu sou um brasileiro, eu não sou um canadense, então o que seria bom para eles contratar, por que seria bom para eles contratar um brasileiro e não um canadense que já conhece o trabalho aqui, já tem experiência canadense, fala inglês muito melhor. E eles até gostaram que eu fiz essa pergunta e eles ressaltaram que dentro do restaurante a gente tem, acho que eu não trabalho com nenhum canadense assim, raiz. Os que são canadenses lá são pessoas que são filhos de imigrantes e que falam outros idiomas, então é uma mistura muito legal, muito louca. Então eu tenho brasileiros que trabalham comigo, eu tenho latinos, então eu que sei falar um pouco do espanhol, converso com eles também. Tem pessoas da Índia, Filipinas, então a gente tem uma miscigenação muito boa lá. E o fato de eu também já ter morado fora, que eu morei no Chile, eles falaram que assim, as minhas experiências elas são muito maiores do que a experiência de um canadense que muitas vezes só viveu ali e ele não teve contato com muitas culturas. Então eu acho que isso foi uma pergunta chave assim que ressaltou muitas das minhas qualidades, né? E ver eles falando isso daí para mim também me deu bastante força, assim, bastante motivação. E é isso, é uma dica. Nós somos brasileiros, a gente viveu num lugar totalmente diferente, mas a gente traz uma bagagem cultural e muita experiência de trabalho e pessoal também. E isso tem que ser valorizado. Então, na hora da sua entrevista, lembre-se de se valorizar, né, e tentar puxar o foco do empregador para suas qualidades. Vamos falar um pouco dos valores. Para vocês terem uma noção, no emprego que eu tinha lá na Alpha Shine, ele era um emprego entry level, então eu ganhava 16 dólares por hora, que é o salário mínimo aqui da região de Ontário. Então não tem como ganhar menos que isso, eu ganhava o mínimo. E no emprego que eu tenho hoje como coordenador, eu ganho 18,5. Então 18 dólares e meio a hora. Eu considero como um emprego bom, ele já me dá a oportunidade de pagar minhas contas, fora essa flexibilidade que me faz conciliar muito bem com o college. Mas obviamente não é onde eu gostaria de estar. Para vocês terem uma noção, os empregos que eu estava distribuindo currículo voltado na minha área, eles estavam ali numa faixa de 20 a 25 dólares por hora. Então, obviamente que tem aí uma certa distância de onde eu gostaria de estar, né? Onde eu tentei chegar quando eu cheguei aqui e aonde eu estou hoje. Então, eu considero sim o emprego que eu estou hoje como um emprego temporário. Inclusive, todo mundo ali sabe que a grande maioria das pessoas que estão ali na área mais de coordenação, ele tem um turnover muito alto. Esses dias atrás, uma pessoa que trabalhava com a gente como coordenador saiu, já está trabalhando no escritório, já com seu salário aí na faixa de 20 a 25. E tem um outro rapaz que vai sair no mês que vem. E espero que eu estou começando a mandar currículos agora, porque esse é o meu último mês de college. Espero que aí nos próximos meses eu também consiga crescer na minha carreira e migrar para outro trabalho. Mas faz parte, assim, todo mundo sabe que essas pessoas que trabalham em emprego entry level, a grande maioria delas, né, não são todas, mas a grande maioria delas, elas tendem a ficar pouco tempo, justamente porque elas estão nessa transição. Acabou de chegar no país, está se estabilizando, até ela conseguir o network e a experiência de trabalho. Isso leva um pouco tempo, mas assim que ela consegue, ela já tem, com base nas oportunidades que a gente tem aqui no Canadá,
ela consegue migrar para a área dela e começar a trabalhar focado no que ela estudou, no que ela gosta de fazer, no que ela trabalhou para estar. Então, esse emprego que eu estou ali é um emprego temporário e eu espero de trazer um vídeo para vocês logo mais, falando de uma nova jornada que eu irei tomar e de uma nova oportunidade que estou pensando aí no futuro, que talvez aconteça. Então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você quer fazer alguma pergunta, alguma sugestão, deixa também o seu comentário. E é isso aí. Tchau, tchau.